Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Eu espero que você esteja bem. 11º dia de nossas conferências, leitura comentada dos exercícios preparatórios para a consagração de São Luís de Montfort, baseados no livro do padre Joseph Daillet, um francês que também é montfortino, ou seja, da congregação fundada por São Luís. Quero saudar você e pedir que nós continuemos firmes neste propósito, porque estamos terminando já os 12 dias preliminares. Amanhã, o último dia desta primeira parte, né? 12º dia. E é muito bom hoje, domingo, dia tão importante, um dia tão contraditório por vários fatores históricos, mas tempo de lembrar da realeza social do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós queremos também implorar e instaurar no mundo pela graça e pelo poder da soberania de nosso Senhor, porque este império que Cristo deseja estabelecer no mundo é um império espiritual a princípio. Então, com esta consagração, nós queremos fazer com que nossa alma seja totalmente submissa, como a alma de Maria, escrava como ela se fez, para servir ao reinado de Cristo neste e no mundo vindouro. Uma atrasadinha hoje básica, né? 10 minutos, me desculpem, estava ali terminando uma missa, ainda tinha algumas confissões, e hoje, com a graça de Deus, nós vamos implorar, como fiz na missa hoje também, pedindo a intercessão de São Pedro de Alcântara, padroeiro principal de nossa nação, que foi um santo muito dedicado, que converteu a corte portuguesa, né, para o catolicismo, deu a graça aí de muita santidade ali em meio àqueles nobres, e também Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil desde 1930, desde que o Papa Pio XI a declarou padroeira do Brasil, na sua coroação, na sua consolidação do seu título de Imperatriz do Brasil. E nós queremos também pedir que este testemunho da devoção da Princesa Isabel do Brasil, agora serva de Deus, com o seu processo de beatificação aberto, que ela possa também prosseguir neste seu processo, pelas nossas súplicas e, é claro, pelo reconhecimento de suas virtudes heróicas. Pedir a Nosso Senhor que um dia também possamos invocá-la como bem-aventurada Isabel do Brasil e como, em breve, Santa Isabel do Brasil. Vamos rezar. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora. Qui diceris Paraclitus altissimi donum Dei, fons vivus inis caritas et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, digitus paterne dextere, tu rite promissum Patris, sermone ditens gutere. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmas perpeti. Ostem repellas longius, pacenque dones protinus, ductore secite previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus da patrem, noscamus atque filium, teque utriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris et gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in sempiterna saecula. Amen. Emite spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus, Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus, illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere, per Christum Domum nostrum. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós.
Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. São José, rogai por nós. Santo Afonso Maria, rogai por nós. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Santo Alberto, rogai por nós. Nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Vamos lá. Espero que você esteja bem. Abra a sua apostila, ou seja, o seu livro que você baixou no PDF. 11º dia, página 110. A inimizade entre Satanás e Maria. Sendo nossa devoção à Santa Virgem o maior e mais poderoso meio de atrair as nossas almas a Jesus Cristo, a sabedoria eterna encarnada, ela é também, por isso mesmo, o meio mais radical de nos libertar do espírito do mundo, sempre em viva oposição com o espírito de Jesus Cristo, nosso Senhor, e o espírito do Evangelho. É por isso que convém, ao terminar, quase terminar esse período preliminar dos nossos exercícios, fixar nossa meditação sobre a inimizade irreconciliável desejada por Deus entre a Virgem e Satanás, o príncipe do mundo. Essa mesma inimizade deverá ser encontrada em todos os que desejam ser fiéis escravos de amor de Maria. Ao mesmo tempo, uma luz mais viva se projetará sobre as promessas do nosso santo batismo e nos convidará a renová-las com um acréscimo de fervor. Renunciar a Satanás e às suas seduções, nos devolver para sempre a Jesus por intermédio de Maria, como conciliar melhor nossas almas com o que constitui o fermento de vida cristã. Atingimos plenamente o objetivo de nosso trabalho dos 12 dias preliminares. É importante considerar que nesses 2 últimos dias, hoje e amanhã, o assunto será este: a inimizade entre Satanás e Maria. A inimizade, amanhã, entre a raça de Satanás e a raça de Maria. Vamos hoje, então, considerar essa inimizade que existe entre Satanás e Maria, como disse o nosso autor, uma inimizade que Deus quis estabelecer. Então vamos, como ele sempre faz, considerar 2 pontos. Primeiro, Maria Santíssima foi inteiramente subtraída do poder do demônio. Ele nunca pôde e nunca poderá prejudicá-la. E por outro lado, a Virgem será sempre onipotente face ao seu ódio de condenado, ao ódio de Satanás. Então vamos lá. Primeira parte, comprometi. Maria foi inteiramente subtraída do poder do demônio. Adão e Eva, criados no estado de inocência ou de justiça original, gozavam de sua felicidade no jardim do Éden, onde Deus os havia colocado. Para provar sua fidelidade, o Senhor havia estabelecido uma proibição, e nossos primeiros pais se submetiam docilmente a ela. Então, preste bem atenção, porque Deus quis estabelecer um limite. Não existiam os 10 mandamentos, não existia nenhuma lei no paraíso a não ser esta: não comer a árvore o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a prova de fidelidade. Se você quer ser livre, Deus precisa provar sua fidelidade. Se você realmente se decidiu por Ele. Então, é aqui que entra o tentador. Satanás, o serafim decaído, ciumento da felicidade em que viviam esses 2 seres, fiéis a Deus, ciumento da beleza da alma humana, que Deus ornamentou de uma forma maravilhosa.
Diferente de todas as outras criaturas, né, especialmente os anjos, ele começa então a atacar a mulher como uma presa mais fácil de se agarrar. E são várias as artimanhas do demônio. Primeiro, ele vem em forma de serpente, o mais ardiloso de todos os animais. Deslizou, ondeando em meio às folhagens, né, camuflado, aproximou-se de Eva e fez com que ela ouvisse suas palavras sedutoras, mentirosas. E a fraqueza de Eva foi entabular com ele a conversação. Então ela simplesmente cede a um diálogo com o demônio. E aí, tudo isso termina numa dupla desobediência, né? Primeiro, a de Eva e depois a desobediência de Adão. E a felicidade do paraíso terrestre tinha um fim nesse momento. Nossos primeiros pais, que se encontravam diante de Deus, tremendo de medo, vermelhos de vergonha, querendo agora só se esconder. E Deus interroga os culpados. Adão confessa, mas atribui a culpa a Eva. Eva também confessa e faz cair uma parte de sua responsabilidade sobre a serpente, né? É o jogo do empurra-empurra. O Senhor Deus disse então à serpente: por que fizeste isto? És maldita entre todos os animais domésticos e as feras dos campos. Rastejarás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. E vem a profecia: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela, a descendência ou posteridade da mulher, e a posteridade dela. Bem atenção nisso. Não é só um jogo de palavras. E te pisará a cabeça, e tu armarás traições ao seu calcanhar. Essa sentença divina compreende duas sentenças bem distintas. A primeira enuncia um castigo aflitivo contra a serpente animal, ferida em si mesma como instrumento e figura do tentador. És maldita. Tu serás esse ser rastejante que inspira horror e repulsa. E a segunda expõe uma pena vindicativa contra a serpente infernal, Satanás, o inimigo de Deus, que subordinou a si o corpo de uma serpente real para falar a Eva e fazê-la desobedecer o seu Criador e santificador. Aí vem a sentença vindicativa: porém inimizades entre ti e a mulher. Porque te serviste de Eva para seduzir Adão e tentar arruinar minha obra de graça, eu também me servirei da mulher e de sua descendência para o meu plano de revanche. Muito claro. É por isso que estabeleço uma amizade entre ti, demônio, e a mulher, por excelência, desde já predestinada, a mulher bendita entre todas as mulheres, a Virgem Maria. Essa inimizade é minha obra pessoal. Eu vou lutar assim. E eu a estabeleço e a manterei. Ela é santa, absoluta e incondicional. Então, nesse sentido, como diz o padre Benofoi, um franciscano que escreveu o Mistério de Maria segundo o Proto-Evangelho e o Apocalipse, né? Tem uma citação aqui, muito bonita. Maria será, pois, a nascida inimiga de Satanás. Desde nascida. Por isso que nós vamos entender aqui o dogma da Imaculada Conceição. Né? Foi preservada de toda possibilidade de ser amiguinha do demônio. Né?
ela ainda não existe e Deus já predestinou a esse papel. Ela começará a desempenhá-lo no instante mesmo em que começar a existir. Ela será a inimiga de Satanás desde o momento de sua concepção e contrastará assim com a dos outros descendentes de Adão e Eva. Eles serão concebidos no pecado, a concepção de Maria será imaculada. Diferente. A Virgem entrará na existência sob esse signo, esse sinal da inimizade estabelecida por Deus. Por isso, sua conceição imaculada, faz com que Maria seja confirmada em graça. O que significa ser confirmado em graça? Ser preservado do pecado, até mesmo do pecado mais simples, aquele chamado venial, ao abrigo de toda fraqueza. Ela será inteiramente subtraída aos ataques do demônio. Satanás nunca poderá fazer nada contra ela, nem mesmo levá-la a cometer a menor falta, a mais ligeira desobediência. Que contraste com o poder que ele teve sobre ela. Maria será, então, a mãe daquele que esmagará a cabeça da serpente infernal. A mãe do grande vencedor de Satanás. Então, lembre-se bem da profecia, a primeira profecia da Bíblia, que é o próprio Deus que faz. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher que virá, entre tua raça e a descendência da mulher. Isto é, arruinará teu império, destruirá teu poder de chefe, de príncipe deste mundo. Então aqui você vai entendendo já que tipo de maternidade espiritual Nossa Senhora está realizando. Aquela foi chamada. A descendência dela é Cristo. Ele que destruiu o poder de Satanás. O príncipe, ele que destruiu o poder do príncipe deste mundo. Está muito claro lá no Evangelho de João. Eis que vem o príncipe deste mundo com o seu poder. O momento dele, chegou aquele grande momento dele agir, e Nosso Senhor usou daquele momento para destruir o próprio mal, o próprio demônio. Enfim. E quem participa dessa maternidade espiritual de Nossa Senhora, quem por meio de uma consagração como essa, se coloca como filho dela, uma vez que ela é mãe do Filho de Deus, por que eu não posso acolhê-la como minha mãe, né? Quem sou eu? Né? É triste a gente pensar assim, quem refuta essa mãe, quem rejeita com todas as palavras, né? Aquela Maria, não tem nem reverência para falar o nome de Nossa Senhora. Maldito seja, é da descendência de Satanás mesmo uma criatura dessa. Né? Escolhe viver fora deste âmbito da maternidade espiritual de Maria. Né? Que grande cristão, né? Então vamos lá. Maria também será, pois, a mãe do Redentor, e com seu filho ela será vencedora de Satanás. Ela será sua mãe e sua colaboradora na obra divina de desforra. Né? É um ato de humilhar o inimigo. Eva havia colaborado ativamente em nossa perda. Maria colaborará não menos ativamente em nossa salvação. Mas assim como a desobediência de Eva não consumou essa perda, a obediência de Maria não rematará nossa salvação. Ambas agem secundariamente. Ao grande responsável que foi Adão, Deus oporá, né, colocará em contraposição o grande fiador, o Cristo, ipse conteret caput tuum. Muito importante, é Ele que te esmagará a cabeça, que tirará de ti
com grande luta, o benefício de tua vitória sobre nossos primeiros pais. A Vulgata é um tipo de tradução da Bíblia, né? Ela utilizou o pronome feminino ipsa, atribuindo assim a vitória à mulher, mais do que a sua descendência. Mas no texto hebreu, né, texto original do Pentateuco, né, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o pronome que aparece é masculino, assim como na Septuaginta e na versão siríaca. Nós estamos no primeiro capítulo já da página 113. É o Cristo, o rebento por excelência da mulher, que será o grande vitorioso de Satanás, e Maria será associada em qualidade de corredentora. A vitória daquele que representará de modo eminente sua descendência, sua posteridade. Outra coisa importante de entendermos, né? Essa interpretação nos ajuda a compreender as últimas palavras da sentença. O rebento da mulher te esmagará a cabeça e tu morderás o seu calcanhar. Então, diferentemente de sua mãe, o Salvador foi exposto à mordedura da serpente infernal. Isto é, nosso Senhor foi exposto às emboscadas que lhe preparará esta. Pouco tempo depois de seu nascimento, ele deverá sofrer a fuga para o Egito para escapar do massacre de Herodes, que naquele momento era um rei que foi instrumento do demônio. Logo depois, após sua entrada na vida pública, nosso Senhor é tentado no deserto pelo demônio. Ao longo de seus anos de apostolado, sofrerá as perseguições dos fariseus. Observe bem, nosso Senhor foi um escudo para sua mãe, né? Contrariamente a Adão, que deixou a mulher exposta, sozinha, às artimanhas do demônio. Essa mulher forte, protegida por um homem de verdade, o seu filho. Finalmente, na hora do poder das trevas, nosso Senhor sofre a paixão e sofre também a cruz sobre a morte. Foi assim que Cristo foi mordido ao calcanhar. A parte mais inferior de uma pessoa, né? Calcanhar, é a parte mais ínfima do ser humano. Ele foi mordido na sua humanidade, mais exatamente em seu corpo. Ele pagou sua vitória com suas feridas e com sua vida corporal. Né? Lembre-se bem, quando a pessoa fala assim, a fraqueza da pessoa se refere ao calcanhar de Aquiles, né? Então, muito interessante isso. Claro que, né? Aqui também indica esse ponto mais ínfimo do ser humano, né? A própria humanidade. Por outro lado, Maria Corredentora está isenta de toda a mordedura da serpente infernal. Nossa Senhora não vai sofrer tentações provenientes de sua astúcia, nem as perseguições dos inimigos do seu filho. Em parte alguma se vê que os homens tenham atacado diretamente a pessoa de Nossa Senhora. Sobre o Calvário, nem antes nem depois do cenáculo, ela é o objeto de qualquer zombaria, de qualquer maltratamento. As primeiras perseguições contra a igreja também não atingirão a Virgem Santíssima. Ela viverá tranquilamente junto a São João, como em um lugar de retiro, de contemplação, como em um deserto, a ponto de seu nome desaparecer completamente das Escrituras a partir do Pentecostes. Se deve admitir, apoiando-se sobre a crença universal, que Maria tenha conhecido a morte corporal, né? Essa morte não podia ser senão um êxtase de amor, uma saída muito doce da alma, uma dormição tranquila seguida de um pronto despertar. Em resumo, uma morte que não comportou nenhum caráter penal, caso único
na história do mundo. Pois não somente a morte dos pecadores, mas até a dos santos, sobretudo a do Cristo, se revestem desse caráter. No caso do Nosso Senhor, Ele assumiu nossas culpas, nossas penas. Não que Ele tenha merecido isso. Satanás não pôde prejudicar Nossa Senhora de maneira alguma. E sem dúvida a Virgem sofreu durante a vida do Salvador, sofreu também ao pé da cruz, mas sofreu não em seu corpo, mas em sua alma, como lhe havia predito o santo ancião Simeão. Ela sofreu com seu filho e em seu filho. Aos méritos da dolorosa agonia, ela acrescentava os de sua compaixão. Seus sofrimentos, unidos às suas preces, contribuíam para a nossa redenção, para a derrota de Satanás. Ela se mostrou assim inimiga ativa do demônio e sem jamais sofrer a menor mordedura. Admiremos esse triunfo de Deus em seu plano de desforra, como diz, de aniquilamento do demônio. Admiremos então a nova Eva, inteiramente subtraída do poder do tentador, às ciladas da antiga serpente que se chama demônio e Satanás, como está no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Por inveja de quem a morte entrou no mundo. Com Maria vitoriosa, a vida nos foi devolvida e a vitória é assegurada a nós, pois se o demônio não pode nada contra a Virgem, por seu turno, a Virgem pode tudo contra ele. Então, é por isso que nós sabemos que o demônio tem medo mesmo de Nossa Senhora. Ele sabe que ela é poderosa. Né? Isso aí está até na literatura, nos clássicos aqui, até do Brasil, né? O ódio de Satanás. Né? Vamos lá então, hoje nós vamos puxar mais um pouquinho. Né? Nós temos aqui ainda a segunda parte, e essa segunda parte vai falar da onipotência de Maria contra Satanás. Né? Como eu avisei ali, segundo o nosso autor, né? A Virgem será sempre onipotente face ao ódio de Satanás, ao ódio do condenado. Sua onipotência, a onipotência de Maria, aparece lá desde o cenáculo, quando a igreja estava nascendo. A mãe de Jesus estava ali, no meio dos apóstolos e dos discípulos, e ela ora, ela chama sobre todos eles a vinda do Espírito Santo. Entenda bem por que a gente pede o Espírito Santo aqui pela intercessão de Nossa Senhora. São eles que vão começar agora a conquista das almas, iniciar a conversão do mundo. O mundo que naquele tempo era pagão. Arrancar de Satanás província por província. Conquistar o mundo para Cristo. E enquanto ocorreram seus primeiros combates, enquanto eles fundam e multiplicam as cristandades, enquanto eles espalham sobre todos os caminhos do imenso Império Romano, Maria continua a orar na solidão e no retiro. Seu divino Filho a deixa um certo número de anos sobre a terra para consolar os primeiros batizados, os primeiros perseguidos, os primeiros mártires. Todos extraem sua força e seu ardor desta oração de Maria, que eles sabem estar ainda presente entre eles. Tanto é que conta-se na tradição que os próprios apóstolos passaram a chamar Nossa Senhora de mãe, Virgem Maria de mãe. A igreja primitiva guardou de tal maneira essa lembrança nos seus registros artísticos, na arte paleocristã, né? Lá do começo. Pinturas das catacumbas, afrescos das primeiras basílicas. Maria não será representada senão como a grande orante, as mãos sempre levantadas ao céu. Qual devia ser a raiva de Satanás contra essa
contínua e onipotente intercessão da Virgem no tempo em que começava a desabar o seu império terrestre. No céu, de sua triunfante assunção, Maria permanece ainda muito mais onipotente em suas súplicas. Ela não cessa de obter e distribuir para nós todas as graças da redenção. Sua missão muito precisa é povoar o paraíso dos eleitos, encher todos os lugares que estão reservados para nós na corte celeste. Olha só o que São Luís diz, número 28 da verdadeira devoção. Deus lhe deu o poder e a incumbência de encher de santos os tronos vazios, dos quais os anjos apóstatas caíram por terra. Que nova e estrondosa desforra de Lúcifer. Ela assegura não somente as pessoas irem para o céu, mas também a colocação dessas pessoas no seio das hierarquias angelicais. E qual o porquê disso? Em recompensa à sua humildade. Maria foi estabelecida soberana no reino celeste, com o poder e a missão de devolver a Deus a glória que os anjos rebeldes lhe roubaram. E é muito claro, né? Se Nossa Senhora é colocada ali acima dos anjos, como rainha dos anjos, uma criatura humana, cumpre a palavra do seu próprio filho, né? Os últimos serão os primeiros no reino dos céus, né? Nessa missão que deve durar até o fim dos séculos, os anjos que permaneceram fiéis estão a serviço da Virgem Maria. E mais do que todos eles, está São Miguel, aquele que venceu Lúcifer. Este chefe, príncipe da milícia celestial, será o mais zeloso em executar suas ordens, seja nos grandes combates da igreja, onde Maria aparecerá sempre como a exterminadora das heresias, seja nas lutas íntimas também, que cada cristão deve travar no curso de sua vida, especialmente contra o demônio, contra si mesmo, mas contra o demônio, sobretudo naquele momento mais decisivo, a hora da morte, onde Maria não pede senão que seja justificado o seu título consolador, que aparece na ladainha de Janua Coeli, porta do céu, que seja salvo o maior número possível de almas. É por isso que sua onipotência se manifesta sobretudo em relação aos pecadores. Coisa maravilhosa, diz nosso autor. Maria, a inimiga irreconciliável de Satanás, não será a inimiga daqueles que Satanás possui e detém no pecado. Ela será, ao contrário, o refúgio, a esperança dos desesperados. Como faz referência a Nossa Senhora, Santo Efrem diz assim: refúgio e esperança dos desesperados. Ela os arranca do inferno, se consentirem invocá-la e implorar seu perdão, pois nunca se dirá que algum daqueles que recorreram à sua misericórdia tenha sido abandonado ou rejeitado. Essa é uma frase repetida por São Bernardo de Claraval, repetida por todos os santos marianos, especialmente Santo Afonso Maria de Ligório. Então, é aqui que a gente entende o ódio que Satanás continua a ter por Nossa Senhora. Seu furor contra suas milagrosas intervenções, né? O ódio de Satanás quando Nossa Senhora intervém em Lourdes, em La Salette, ambas aparições na França, e uma em Portugal, Fátima, e contra todas as aparições da Virgem Santíssima, pois é fato que estas se manifestam sempre em favor dos pecadores. E é claro, sempre essas aparições suscitam grandes conversões. Se Nossa Senhora de Fátima chegou ao ponto de mostrar aos 3 filhos privilegiados uma visão do inferno,
Esse é o sinal de que ela deseja, com toda a força de seu poder, evitar a desgraça da danação eterna a tantas pobres almas que o inferno, mais furioso do que nunca, se obstina a perder. E se ela acaba de percorrer, como peregrina, o mundo inteiro, mesmo o mundo hindu e muçulmano, semeando em toda parte graças por onde passa, esse é também um sinal manifesto de sua luta contra Satanás, de sua incansável misericórdia por aqueles que este acredita possuir para sempre. Vale a pena ler todo este texto. Um pouquinho de paciência, para começarmos bem nossa semana. Não se pode negar que o comunismo seja hoje a mais monstruosa heresia que já houve. Ele é a negação absoluta de Deus e de todos os seus mandamentos. É uma empresa de ateísmo universal, por meio de seus adeptos, que não admitem senão a matéria e a vida presente. Ele se dedica a tornar a terra pagã outra vez. Seu sucesso é fulminante. 1/4 da população do globo está em poder do comunismo. Lembremos o que disse o Papa Pio XI na encíclica Divini Redemptoris. Declarou que a difusão tão rápida das ideias comunistas através do mundo só pode ser explicada por uma propaganda verdadeiramente diabólica. Quem está por detrás é o demônio. Ora, eis Maria aparecendo em Fátima, denunciando a Rússia como lar do comunismo. Ao mesmo tempo, ela solicita preces e atos pela conversão dessa infeliz nação, governada pelos sem Deus. Ela promete o triunfo final de seu coração imaculado, a cessação das guerras e perseguições, e se obedecermos, se abandonarmos o espírito do mundo para retornar ao espírito do Evangelho. Vamos vê-la, pois, levantar-se novamente contra Satanás e suas legiões infernais. Outra coisa importante foi a declaração solene do dogma da Assunção corporal de Nossa Senhora, sobrevivendo ao momento em que Satanás pensava possuir sua vitória. Ela esmaga com um só golpe todos os erros comunistas. Ela afirma diante do universo a diferença entre alma e corpo, a sobrevivência da alma, a existência de uma outra vida, a participação do corpo na felicidade da alma, a pessoa humana reconstituída em dignidade, a vida eterna com Deus. E mais do que isso, para mostrar o laço que ela quis estabelecer entre essa definição solene e sua mensagem de Fátima, por 4 vezes, nos dias 30 e 31 de outubro de 1950, no dia 1º de novembro, dia da definição do dogma, e no dia 8 de novembro, na 8ª, ela renova para Pio XII, somente nos Jardins do Vaticano, o grande milagre do sol. Sinal da autenticidade de sua mensagem em 1917. Como poderia mostrar-nos de modo mais evidente sua onipotência de inimiga de Satanás? Para terminar, a Virgem Santa havia predito que a Rússia fosse especialmente consagrada ao seu Imaculado Coração. E toda a catolicidade estremeceu de alegria diante do gesto magnífico do soberano pontífice no dia 7 de julho de 1952. Por meio desse gesto, Maria atinge o comunismo em seu ponto crucial, pois a conversão da Rússia, anunciada por ela, acarretará a conversão de outras nações que estão ainda gemendo sob o jugo do inferno. Esse será seu triunfo e seu reino de paz. Assim vemos se verificar o que escrevia
São Luís Grignon de Montfort, neste livro, número 52. Deus formou apenas uma inimizade, mas irreconciliável, que durará e aumentará até o fim. E entre Maria, sua digna mãe, e o diabo. É essa a inimizade que existe, que nunca vai se reconciliar. E também entre os filhos e servos da Santa Virgem, e os filhos e cúmplices de Lúcifer. De modo que a mais terrível das inimigas que Deus estabeleceu contra o diabo é Maria, sua santa mãe. Então espero que essa meditação, como diz o nosso autor, ajude a compreender o quanto nós devemos permanecer por toda a nossa vida, seguindo os passos da Virgem, os inimigos declarados de Satanás. Ele tem o poder de nos tentar, é verdade, mas não o de nos fazer sucumbir, porque ele é mentiroso. Toda tentação é mentirosa. E nós precisamos ver a malícia dessa mentira. Devemos nos opor à energia de nossa vontade sustentada pela graça. Lembremos-nos desta convicção de fé de que no dia do nosso batismo, as preces sacramentais da igreja expulsaram de nossa alma o demônio, que nela se encontrava instalado em consequência do pecado original. É o que diz o exorcismo, né? São vários exorcismos no rito antigo. É uma pena que o exorcismo no rito novo foi reduzido apenas a uma oração na qual se pede a libertação da criança do poder do mal. Mas a oração no rito antigo ex habea, espíritos malignos. Sai dessa criança, espírito maligno, diz o sacerdote, e dá logo como Espírito Santo. Dá espaço, dá lugar ao Espírito Santo. Pela virtude dessa ordem, Satanás tem de sair e o Espírito entra com a intenção de ali sempre permanecer. Se chegamos a cometer um pecado mortal, infelizmente nós revertemos essa forte palavra do Padre. Somos nós, então, que dizemos ao Espírito Santo: sai da minha casa, dá de novo lugar ao demônio. E o demônio retorna e faz os estragos que a gente já conhece. Vamos então refletir os sofrimentos que a Santa Virgem experimenta cada vez que um batizado pactua com o demônio. E quanto mais se trata de uma alma escrava de Maria, que consente em se tornar outra vez escrava de Satanás. Sem dúvida, há o remédio do sacramento da penitência. Se a alma pecadora apresenta a Deus as disposições desejadas. Por outro lado, é santificador poupar a si mesmo de remorsos, de uma consciência manchada e de uma prestação de contas mais penosa no dia do julgamento. Vamos então saber empregar para o nosso proveito a onipotência de uma mãe tão santa, de uma mãe tão poderosa contra o demônio, a fim de que ele não possa nos prejudicar de modo algum. Vamos então, na fidelidade às promessas do nosso batismo, de nossa consagração, sobre o caminho que conduz à recompensa eterna. E olha, pense bem nisso, essa inimizade que existe entre Maria e o demônio, entre a descendência de Satanás e a descendência de Maria. Segundo São Mateus, capítulo 9, é a leitura de hoje, já está postada. Lembre bem, qual é a resposta para essa pergunta? Por que os discípulos de Jesus não jejuam? E na imitação de Cristo, leia ainda no livro 1, o capítulo 24, sobre o julgamento e sobre os castigos do pecado. Pense bem. Amanhã vamos terminar essa primeira parte falando sobre ainda a inimizade que Deus quis. A única inimizade irreconciliável.
Tá bom? Daí que vem a palavra de São Teodósio, né? Que é muito esclarecedora. Deus mandou amar os seus inimigos pessoais. Os inimigos dele, não. Eu preciso destruir os inimigos de Deus, que são os servos do demônio. Tá bom? Vamos pedir a Nossa Senhora agora. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Celi Porta, Sumens Illudave, Gabrielis Ore, funda nos in pace, mutams eve nomen. Solve vincula Reis, profer lumen cecis, mala nostra pelle, bona cuncta posce. Monstra te esse matrem, summa te per te preces, qui pro nobis natus, tulit esse tuus. Virgo singularis, inter omnes mitis, nos culpis solutos, mites facet castus. Vitam prestam puram, iter para tutum, ut videntes Iesum, semper coletemur. Sit laus Deo Patri, Sumo Christo Decus, Spiritui Sancto, tribus honor, unus. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Per intercessione beate Maria Virginis, et omnium angelorum et sanctorum, benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, et manet semper. Amém. Vou sentar aqui para entrar aqui no foco, né? No enquadramento, e só agradecer sua presença hoje. Tenha uma boa semana. Temos ainda muitos dias pela frente. Espero que você seja perseverante, porque ao final nós vamos nos consagrar a Nossa Senhora. 8 de dezembro. Vai entendendo porque Imaculada Conceição é um dogma tão caro, porque ali foi colocada a Virgem Santíssima, isenta de todo o poder sobre si mesma de Satanás. Tá bom? Muito obrigado. Até amanhã. Deixe aí os seus comentários, se alguma coisa foi boa ou não foi tão boa, né? Principalmente aí da nossa transmissão, se tiver algum detalhe que precisa ser melhorado, áudio, alguma outra coisa aí. A careca do padre não tem jeito, porque não vai nascer cabelo. Então não adianta nem comentar disso. Mas muito obrigado. Um grande abraço. Louvado seja Deus. Fique com Deus e com a Virgem Santíssima.